Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal A Verdade. Meu nome é Júlio César. Hoje vamos falar de dois assuntos que estão aí no auge, no grande noticiário, que é possível decreto, a ativação do artigo 142 pelo presidente da República, né? E a votação da prisão em segunda instância pelo Supremo Tribunal Federal, né? São duas coisas que parecem distintas, mas não, elas se entrelaçam, e eu vou explicar por quê no decorrer do vídeo. Antes, eu gostaria de abrir um parênteses aqui para falar do meu Mengão, que ontem deu um sapeca no Grêmio, né? Deu um sacode arrumado no Grêmio, aquele Renato Gaúcho e outros mais falando um monte de bola, principalmente a mídia de São Paulo falando um monte de besteira. Tinha o Vampeta cantando o hino do Grêmio, achando que o Grêmio já ia para a final, e o que se viu foi aquele vareio, aquele passeio do Flamengo, mostrando que ali no Maraca quem manda é o Mengão. E a nação rubro-negra, que eu faço parte, está feliz, tá? Então não poderia deixar passar isso aí, porque Mengão é Mengão, né? Bom, vamos lá. Agora nós vamos entrar no assunto sério, que é o quê? Esse problema que está acontecendo no Brasil, da votação do Supremo, do artigo, ou melhor dizendo, da votação da segunda instância, prisão em segunda instância, né? Que tá essa lenga-lenga desde 2016 e até hoje não se resolveu. E pelo que eu tô vendo, se isso for resolvido agora, vai ser de uma maneira meio complicada, o negócio vai pegar. Mas vamos lá, vamos esperar. Pressão, os deuses do Olimpo, né, que são os ministros do Supremo, estão sofrendo, mas eles estão ali. O negócio está meio agarrado, e a gente vai explicar isso já já. Com relação ao artigo 142, que o Bolsonaro, nosso presidente, já falou duas vezes, desde que ele saiu daqui do Brasil, está fazendo essa viagem pelo Japão, pela China, hoje já chegou na China, ele já tocou nesse assunto duas vezes, coisa que ele não falava antes, e agora ele está, já em menos de 3 dias, já falou duas vezes. Por quê? Porque ele está vendo o que está acontecendo no Chile, principalmente, né? Com aquele tumulto, aquela confusão que está havendo lá. Isso tudo é uma coisa orquestrada, se sabe disso, né? Esse problema do óleo na costa brasileira também já se chegou à conclusão que isso é uma coisa criminosa. Então, se vocês observarem, gente, a América do Sul, ela está começando a ferver, tá? E isso tudo tem a ver com o quê? Foro de São Paulo. Tá? Eles se reuniram, eles se organizaram, estão se reorganizando. O Foro de São Paulo não acabou, estão se reorganizando e em cima disso estão preparando uma ofensiva. O que é isso? Para tentar acabar com tudo que é governo de direita aqui na América e implantar definitivamente o que eles querem, que é a esquerda aqui totalitária nessa América do Sul. Tá? Mas nós brasileiros, principalmente o governo brasileiro, está atento a isso, está reagindo a isso, e por isso que o Bolsonaro já começou a falar em decretar o artigo 142, né? Ele mandou uma mensagem lá do Japão, né, dizendo assim: a gente se prepara para usar o artigo 142, que é pela manutenção da lei e da ordem. Isso ele disse em relação aos protestos violentos que estão acontecendo no Chile, que está deixando o pessoal assustado. O que ele falou mais? Nos preparamos. Conversei com o ministro da Defesa sobre a possibilidade de ter movimentos como tivemos no passado, parecidos com o que está acontecendo no Chile, né? E, logicamente, essa conversa ele leva a seus comandantes, ou seja, o ministro levar os comandantes. E a gente se prepara para usar o artigo 142, né, que é a garantia da lei e da ordem, ou seja, que é pela manutenção
da lei e da ordem, caso eles venham a ser convocados por um dos três poderes, disse o presidente. Então, o nosso presidente está atento, as Forças Armadas estão atentas, como sempre tiveram. Ninguém ali dorme, ninguém ali está cochilando e ninguém quer ser pego de surpresa. Então, isso tudo já está na pauta, tá todo mundo preparado. Bom, e concomitante a isso, nós estamos tendo o quê? A votação do, da prisão em segunda instância, que tá um negócio meio devagar, voto, o que parecia que se resolver em um dia ou no máximo dois, hoje já parou, né? Hoje dia 24 de outubro, né? Que a gente pensou que já ia acabar, parou a votação e agora já foi transferida para a semana que vem. Eu tô achando que isso tem dedo do governo aí. Eu acho, isso é minha opinião, eu acho que os, os gloriosos lá, os deuses do Olimpo, né, que são os ministros do Supremo, né, eles sentiram que não vai, se eles quiserem fazer alguma coisa, não vai ser tão simples assim. Eu acho que tem dedo aí por trás disso. Hoje, uma coisa interessante, hoje teve uma reunião do alto comando do Exército, exatamente na hora que estava havendo a votação, né? Os 15 generais se reuniram e depois da reunião eles foram até fazer uma visita ao ministro, ao ex-comandante, que é o general Vilas Boas, que é um herói brasileiro, né? Há um grande respeito da força com relação à pessoa dele. Claro, ele é uma pessoa muito importante, muito influente e que teve uma importância muito grande o ano passado, antes das eleições, né? E agora também, mesmo estando enfermo, né? Ele tem uma doença degenerativa, mas que está sendo cuidado e mesmo assim ele ainda tem o respeito da tropa, o respeito da força e que ele merece. Ele é um herói nacional. Futuramente isso será visto com mais clareza. Bom, então eles tiveram essa reunião. O que é isso? A força, ela está ligada, ela está preparada. Com certeza as Forças Armadas estão preparadas para agir. Ninguém ali está dormindo, não. Podem ficar tranquilos, tá? Os brasileiros que acreditam nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro, ali não tem ninguém dormindo, não. Ali não tem bobo, não, tá? E com isso, o que aconteceu? Hoje teve essa votação que foi interrompida. A desculpa do ministro Toffoli é que vai ter um encontro de outros magistrados, outros ministros de outros países e tal, jogou isso para a semana que vem. Eu estou observando que eles estão cada vez jogando mais para frente até o presidente da República voltar. Porque atualmente o que está acontecendo? O presidente viajou, então quem assumiu foi o vice-presidente General Mourão. O General Mourão também viajou para o Peru. Quem deveria assumir seria, pela ordem, seria o presidente da Câmara, né, o Rodrigo Maia, mas ele também viajou e aí quem ficou respondendo pela presidente da República é o Alcolumbre. E eu acredito que uma decisão forte, alguma coisa acontecendo de importante no país, não cabe, sinceramente, me desculpe se é a minha opinião, não cabe para ele resolver isso. Então eu estou vendo que a coisa está sendo, vamos para lá, vamos para cá, leva para cá, leva para lá, até a volta do presidente ou pelo menos do vice-presidente, tá? Bom, então o que ficou na votação de hoje que parou? Até o momento votaram sete ministros. E quem votou a favor de manter a prisão em segunda instância? Quem votou a favor? O ministro Alexandre de Moraes, que para mim foi uma surpresa e para muita gente também. O ministro Edson Fachin, ministro Edson Fachin, ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Luiz Fux, isso aí todo mundo praticamente já sabia que eles iam votar a favor de manter a prisão em segunda instância. O que foi surpresa foi o ministro Alexandre de Moraes, que sempre foi meio pro lado dos outros. Quem votou contra?
o ministro Marco Aurélio de Mello, que é o relator do processo, a ministra Rosa Weber, que também foi uma surpresa, porque ela, pelo menos nos bastidores, havia alguma coisa dizendo que ela poderia votar a favor de manter a prisão em segunda instância, muito embora a ministra já na última votação ela já tinha dito que naquele momento ela era a favor, mas não era bem o que ela estava pensando e tal, e agora parece que ela expressou o que ela realmente queria. E também, lógico, o ministro Ricardo Lewandowski, que não precisa dizer que ele vai votar a favor de acabar, de acabar com a prisão em segunda instância, porque ele precisa, né, de resolver o problema do chefe dele lá, do ex-presidente da República, Lula. Vou falar baixinho aqui para ninguém ouvir. E o seguinte, então ainda ficou para votar ainda a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Celso de Mello e, no caso de empate, o presidente do Supremo, que é o ministro Dias Toffoli, aí ele votaria. Se ficar empatado, né? Porque por enquanto está 4 a favor de manter a prisão em segunda instância e 3 contra. Como nós temos ainda 3 votos, que é a ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Celso de Mello, pelo que a gente supõe, a ministra Carmen Lúcia ela poderá votar a favor de manter a prisão em segunda instância. E aí ficaria 5 votos. O ministro Gilmar Mendes com certeza vai votar a favor de acabar com a prisão em segunda instância, né? Então ficaria 5 votos a favor e 4 contra. Aí seria o voto do ministro Celso de Mello, que é o decano do Supremo. Eu sinceramente não sei para que lado ele votaria. Se ele votar a favor, contra a manutenção da prisão em segunda instância, empata. E aí quem decide é o presidente supremo, que é o ministro Dias Toffoli. Claro, todo mundo conhece o ministro Dias Toffoli, todo mundo sabe quem é ele, né? Só vou dizer uma coisa, ele foi advogado do PT, então não preciso dizer mais nada. Ele vai com certeza votar contra a manutenção da prisão em segunda instância, e com isso o que vai acontecer? O ex-presidente vai ser libertado, em torno de mais ou menos 180 mil presos espalhados pelo país, aí, estuprador, assassino, tudo de coisas ruins vão estar na rua. E aí, gente, esse que é o problema. E aí o caos pode ser instalado no país. Com o ex-presidente solto, Lula, o que vai acontecer? Ele está livre, ele dentro da cadeia já está fazendo um monte de coisa que vocês estão vendo, está dando entrevista, está fazendo o que ele quer, entendeu? Eu nunca vi uma prisão assim, né? Que coisa linda, né? O cara é preso, comprovadamente julgado até em terceira instância, foi condenado até em terceira instância e tá lá reclamando, vai todo mundo lá entrevistar, vem gente até do exterior e fica tudo por isso mesmo. Ele não deveria estar naquela prisão ali, ele deveria estar em uma prisão realmente para bandido, né? Mas não tá ali e tal. E agora você acha que acabando com a prisão em segunda instância, o que vai acontecer? Se ali ele já está fazendo a festa dele, fora então ele vai causar o caos no país, que é isso que a esquerda quer. O que a esquerda quer? Qual é a teoria? É nos enfraquecer, nos dividir, para poder eles dominarem. A esquerda está o tempo todo querendo dividir para poder nos dominar. E muita gente está entrando nessa conversa, o que é um perigo. Então nós temos que ficar atento com isso. A nossa união vai nos fortalecer. Nós temos que estar atento a isso. Bom, então os senhores viram aí o que está acontecendo no país hoje. Vamos esperar para a semana que vem, né? A continuação da votação. Aí fica o vice-presidente já está no país, já vai estar no país. Nosso presidente já vai estar voltando. Volto a dizer, as Forças Armadas estão atentas. Ninguém está dormindo, tá? Ninguém está lá de bobo, não. E vamos ver. Se o Supremo achar que é o poderoso, igual eles acham até hoje, eles vão jogar isso para
acabar com a prisão em segunda instância. E aí vamos ver o que vai acontecer no país. Eu espero que isso não aconteça, porque precisamos de um país em ordem, precisamos de continuar fazendo. O presidente, o governo Bolsonaro precisa de continuar fazendo o que está fazendo, está gerando emprego, está começando a resolver tantos problemas, coisas, essa bagunça que deixaram, eles estão arrumando. Então precisa de continuar isso. É isso que eu tenho para hoje. Vamos torcer para que tudo funcione bem, tá? E essa, gente, é a verdade de hoje. Um grande abraço e saudações rubro-negras.